Vamos começar pelo que você estava falando agora. Por que você odeia dar entrevista e por que você odeia dar mais ainda entrevista para caros amigos? Não é uma pergunta boa. É uma pergunta medíocre e eu detesto perguntas medíocres. Por que você não gosta? Por que você não gosta de dar o rabo? Por que você não gosta de dar isso? Por que você não gosta de água dele? Não é uma boa pergunta. Não é uma boa pergunta. Eu dar entrevista, eu não sou bom para dar entrevista. Eu não sou uma Mariana Chauí que sabe responder bem. Eu não sei fazer entrevistas boas. Eu sei fazer entrevistas pensadas, organizadas, principalmente porque durante 50 anos dando entrevista, só me fuderam em entrevista. Eu falo uma coisa, sai outra, depois... Ah, não, a nós... Ah, não, conosco não, conosco... É tudo mentira, é tudo igual. Os gutenbergianos, eu odeio esses gutenbergianos, sabe? Veio a eletrônica, acabou o Gutenberg, acabou, vocês não existem mais. Então, dar entrevistas, eu não quero saber de dar entrevista. Falei pro meu amigo Sérgio, não quero saber. Então, eu vou responder aqui de má vontade, irritado. Eu odeio dar entrevista, principalmente para caros amigos. Tá ótimo. Então, eu posso fazer uma pergunta ou não? Posso fazer. Primeiro não pergunto, pode? Faz. Posso fazer. Mas eu não fiz uma afirmação, eu fiz uma pergunta. Né? Mas posso perguntar? Parece coisa de garotinho. Eu gostaria de ouvir de você, porque eu não te conheço direito, como é que você veio parar nas artes? Aonde? Nas artes, no teatro, porque eu tentei gritar pedras eu não aguentei, então era muito difícil, aí passei para as artes. Não, isso é brincadeira. Eu te conheci conforme antes da gente começar a entrevista aí, foi a primeira entrevista que me mandaram fazer, por coincidência foi você. Faz isso 40 anos, por aí, né? E você estava começando a sua carreira no teatro, Sorocaba, Senhor, você se lembrou, né? Como é que você veio parar ali? Por náusea, por nojo, por ódio. Eu morava em Porto Alegre. Você nasceu lá? Hein? Você nasceu em Porto Alegre? Não, nasci em Ourinhos, estado de São Paulo. Educado por uma cunhada padre em Porto Alegre que me deu um certo amor às letras clássicas. Estou em Porto Alegre, estou morando em Porto Alegre, fugido de casa. Eu tinha feito umas barbaridades, fugi de casa, tinha um irmão em Porto Alegre. Meu irmão disse, vem pra cá. Aí passei pelo Rio, vi a Copa do Mundo de 50 no Rio. Que é um menino lá. Aí chego em Porto Alegre e começo a estudar. E tentaram que eu fosse militar ou padre. Olha no que deu. Coisa horrorosa. Aí eu escrevia um poema em Porto Alegre, diziam que eu era melhor que o Manuel Bandeira. Eu sabia que eu não era. Escrevia outro dia que eu era melhor que o Drummond de Andrade. Eu sabia que eu não era. Eu dirigia uma peça no Teatro Universitário, dizia, você é gênio. Eu sabia que eu não era. Então achei o Brasil uma merda, igual a mim. Eu quero sair desse país. Aliás, acho até agora uma merda. Eu queria sair desse país. Aí cheguei na faculdade lá e falei assim, qual é o curso mais rápido que tem? Filosofia, curso de jornalismo. Eu tenho esse curso de jornalismo abominável que vocês têm. E fiquei 3 anos lá e 3 anos eu fiquei preparando a minha saída do Brasil. Tem gente que não precisa sair do Brasil. Carlos Drummond de Andrade não precisou sair. O Mirayala não precisou sair. Tem milhões de brasileiros geniais que não precisaram sair. Eu precisei sair. Aí saí do Brasil, consegui uma bolsa para a Espanha. Consegui uma bolsa para a Espanha e lá fui eu. Mas cheguei lá em Madrid, comecei a perceber que a minha cabeça estava igual. Por mais que eu estudasse lá literatura e arte, por mais que eu estudasse poesia, por mais que eu estudasse teatro, por mais que eu fizesse espetáculos de poesias brasileiras, eu percebia que a minha cabeça continuava igual. Eu não conseguia descobrir como aumentar o volume da minha cabeça. Era sempre aquilo, era igual, eu não evoluía. Aí eu comecei a tentar me mexer um pouquinho mais. Jovem, furiosamente delicado. Falei, eu vou sair de Madrid, vou botar a mochila, porque carona naquela época era cultura. Era cultura pegar carona. Então eu peguei carona, um pouquinho de dinheiro no bolso, uma miséria, desci pelo sul da Espanha todo, passando
por todas as cidades, Granada, Sevilha, chegar até lá embaixo, Cádiz. Claro que levando debaixo do braço Rafael Alberti, levando Miguel Hernández, Antônio Machado, Pablo Neruda e um pouquinho de Lorca que não me interessa muito. Preferia ficar tocando castanhola para chamar turistas para Granada. Foi uma infelicidade ter matado esse cara, podia ter feito coisas maravilhosas, mas como poeta realmente os outros me interessam mais. Aí eu estava lá, consegui carona até lá, falei, minha cabeça continuava igual, apesar das leituras. Eu falei assim, vou fazer norte da África, por terra, carona. Aí chego em Marrocos. Vou a uma cidade chamada Fez, aquelas mulheres com aquele negócio tapando o rosto. Que cidade é essa? O que é isso? O que essas mulheres querem? Isso o que é? Isso é machismo? Isso é capitalismo? Isso é política? Isso é cultura? E aquelas mesmas putas estavam com aquilo lá, mas com a bolsinha assim tal. Eu não entendia direito, não conseguia entender, ficava maravilhado com aquilo. Isso aí eu vou continuar assim, vou seguir pela África. Passo pela Argélia. Você perguntou por que eu cheguei até aqui, eu estou contando a minha vida. Mas passo pela Argélia. Mas essa é a ideia. Passo pela Argélia. Argélia, meu amigo, a Argélia estava em guerra. De Gaulle não queria dar independência à Argélia. Só muito mais tarde que ele decidiu. Então a gente era muito maltratado. Turistas que passavam por lá eram maltratados. Eu tenho uma cara de árabe, eu queria entrar em mesquita, tudo. E aí fui indo a Argel, as pessoas... Eu não sabia o que fazer. E aí cheguei em Argel. E para ir até Oran, para passar para a Tunísia... Eu dizia, bom, eu estava lá, e claro, na Argélia eu já pensava assim, meu Deus, o Camus aqui dizia, entre a justiça e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe, porque a mãe dele queria provavelmente a Argélia do jeito que da independência ou não independência, sei lá, mas o Camus era um maravilhoso briguento com o Sartre, uma luta muito bonita entre os dois, um existencialista e o outro, o anti-existencialista, e o que acontece? Quem devia morrer era o Sartre, morre o Camus. Tudo bem. Aí disseram assim, você por terra não pode ir até a Tunísia, esse pedaço. Chamava-se Oran, a cidade lá em cima. Você não pode ir de automóvel, nem de ônibus, nem de carona, porque nós não damos segurança. Como se tivessem dado antes. Tanto que eu tinha ido para Argel, eu ia pegar o trem das 9 da manhã. Mas aí, não, ia pegar o trem das 11 da manhã. Das 11 da manhã, meu Deus, faz 50 e tantos anos disso. São velhos, 70 anos, 50 anos. Eu ia pegar o trem das 11, mas eu, neurótico como sou, eu acordei e fui lá, peguei o trem das 9. Então, das 9 eu fui até Argel. O trem das 11 explodiu. E eu não morri porque eu peguei o das 9. Tudo bem. Aí, para ir até de Oran para a Tunísia, para Tunis, não davam segurança nenhuma, eu já estava assustado com esse trem, então arrumei um dinheirinho assim, pá, e fui de avião até Tunis. Em Tunis, claro, eu vou até Salambô. Por que Salambô? Flaubert, debaixo do braço, que escreveu Salambô. Então eu fiquei lá vendo o que era aquilo, o que queria dizer. E a gente já, quando é jovem, o pau da gente fica duro por nada, né? Então só de olhar a cidade já ficava de olho. Hoje é mais complicado, mas... Era bonito aquilo tudo, e eu começava a compreender Flaubert. Eu achava que a Madame Bovary era eu, sabe, apesar de estar em Salambô. Aí eu sigo e digo assim, vou atravessar a Líbia, essa terra imensa, 2.000 quilômetros por terra, numa carona, num caminhão que um brasileiro dirigia. É uma coisa patética, eu me senti naquele filme do Dogma 95, O Rei Está Vivo, só que eu não sabia reescrever o Rei Lear para aguentar a viagem toda. Chego em Alexandria. Claro que, com Lawrence Durrell debaixo do braço, o quarteto de Alexandria. Aí chego do Cairo fudido, mas fudido, sem dinheiro, sem nada, vou até a embaixada. Chego na embaixada e falo que eu sou um fudido e tal, vocês me emprestavam dinheiro. Eu era estudante em Madrid e tal, me deram 50 cruzeiros. Falaram, volte para Madrid, volte para Madrid, volte para Madrid. 50 cruzeiros, voltar para Madrid. O que significava 50 cruzeiros? Muito dinheiro. Na época era muito dinheiro.
Na época, era uma bolsa de estudos. Olha. Na época era muito dinheiro, 50. Foi em 1958. Quando faça a conta, você que faz essas 43 anos. essas coisas de regra de 3 complexas. 43. Vê lá quanto tempo. Era muito dinheiro. Peguei o dinheiro e desci o Rio Nilo. Fui até Assuã, onde os russos estavam fazendo aquela A represa. porta maravilhosa de Assuã. Passei por Luxor, passei por Karnak, vi tudo aquilo. Chego no Cairo, sobrou um dinheiro para eu pegar um naviozinho turco e ir até Marsella. E sobrou um dinheirinho e eu pensei, aqueles cortos clitóris das mulheres quando pequenininhas. Quero comer uma mulher sem clitóris. Comi. Aí peguei o avião, peguei o navio turco, vomitei 6 dias e 6 noites. Era um nojo aquele navio. Chego em Marsella doente, sem dinheiro, mochila rasgada, tudo. Procurar. Consulado do Brasil, cônsul João Cabral de Melo Neto. Fui lá, que é a campainha. Eu quero falar com o João Cabral, sou brasileiro. Pois não, ele veio me atender. Eu disse, eu sou um diretor de teatro, estudante, não sei o que fazer, estou doente, não sei onde morar, não tenho dinheiro para nada. E João Cabral, com a generosidade que só os grandes poetas têm, abriu a porta e disse, entre, a casa é sua. Fiquei 28 dias na casa de João Cabral de Melo Neto. Aprendi mais poesia do que 50 anos de Universidade Brasileira. E por João passavam todos as grandes cabeças do mundo, né? Então vinha assim, Haroldo de Campos vinha, ele vinha de ter entrevistado o Ezra Pound, que vinha lá, a gente conversava sobre o Ezra Pound, mas me diga o seguinte, você perguntou para ele como ele faz uma poesia? Perguntei assim, ele precisava sempre de um ponto luminoso para fazer. Às vezes era um verso, às vezes era um verso inteiro. E aí, a gente ficou conversando lá, eu lá com o João Cabral, aprendendo coisas. E aí a minha cabeça começou a dar uma mudada. Aí a minha cabeça começou a estudar o concreto. Com João Cabral, era indispensável ser concreto. Não tinha mais para mim, então, paixão, amor, saudade, tinha era cabra, pedra, João Cabral. Isso é que me importava. Eu comecei a mexer na cabeça e ele perguntou, e você já leu Brecht? Eu falei, já li o Brecht. Não, você precisa conhecer mais o Brecht, você precisa saber quem ele é. Eu falei, não, já li uma encoragem. Não, mas você precisa ir lá, precisa ver como é o Berliner. Aí a minha vida foi melhorando, comi bem, maravilhoso, formidável, a vida podia até parecer uma poesia de amor, mas sempre eu achei a vida uma causa perdida. E aí fiquei lá bem, o João conseguiu uma bolsa para mim em Paris, para estudar teatro. E o governo de Paris me recebeu e eu tinha que ficar com Jean Vilar, que era o diretor do Teatro Nacional Popular, um teatro altamente político, forte, teatro que dava entrada mínima, as pessoas, os operários iam assistir. E eu assisti o espetáculo do Vilar e achava maravilhoso, uma grande inteligência, mas ele não tinha o humor que eu queria, porque eu acho que sem humor, no meu país, Brasil, eu não sei viver. Então eu não quero perder o humor. Eu quero sempre ter humor, porque se eu quiser ficar com a consciência culpada do que acontece nesse país, eu não farei nada, porque é realmente desastroso. Então eu fiquei com o Jean Vilar, mas aí eu fui assistir uma peça de um diretor jovem chamado Roger Planchon. Aí ele estava fazendo um espetáculo que era Os Três Mosquiteiros, que eu fiquei maravilhado com a beleza do que ele fazia. Eu achei que a minha cabeça estava por ali, depois eu vi o Falstaff, o Henrique V e o Falstaff, eu fiquei maravilhado. E pedi ao governo que deixasse eu sair do Vilar para ficar com o Roger Planchon. Roger Planchon não era Paris, era Villeurbanne, perto de Lyon. Eu larguei Paris, que eu amava, para ficar com esse diretor. E acompanhei lá minha cabeça então já estava realmente encaminhada para os meus futuros fracassos. Lá eu estava aprendendo o que era a mise-en-scène, que é a direção, que era a mise-en-place, a marcação. Mise-en-place sont des conneries, dizia o Planchon. Mise-en-place é bobagem, pode fazer o que quiser. E lá fiquei eu vendo esse espetáculo e ensaiando uma peça chamada As Almas Mortas, do Gogol, em tradução do Arthur Adamov, de quem eu fiquei muito amigo.
O Adamov, falar do Adamov é realmente falar de uma personagem raríssima na literatura. Provavelmente, para mim, o século teve Brecht, Thomas Bernard e Arthur Adamov. Que o Brasil ninguém sabe quem é o Adamov. O Adamov ia lá, ele adaptou e ia lá para assistir os ensaios. E nos ensaios tinham pessoas simples, assim, o Alain René, o Claude Lochy, André Gisel Brecht, que escrevia mais sobre o Brecht do que ninguém. E tinha o assistente do Planchot era o Jacques Rosner, que depois ficou, até hoje é diretor da Comédie Française. Isso deve dar uma grande infelicidade para ele, porque não era a comédie que eles queriam. E ali a gente ensaiava As Almas Mortas. E o curioso era que o Planchon era o diretor brechtiano mais importante da época. Ele era o único diretor do mundo ocidental que tentava dar um passo junto com o Brecht, um passo além do Brecht. E toda a formação dos atores era nitidamente brechtiana. Eram atores que se formavam com ele e sabiam ter a visão crítica da personagem, a visão crítica das coisas do mundo, a visão crítica do autor, tudo isso. E o curioso e maravilhoso, tinha também um cenógrafo que virou diretor. Ele dirigiu A Velha Dama Indigna, do Brecht, que eu tomo Lorax 2, então eu estou esquecendo um pouco. E esse rapaz, e tinha um ator, curioso do Adamov, que era um sujeito muito mal vestido, parecia um truco de mercado, um apátrida, um camarada que eu jogava com ele em Paris esse negocinho da bolinha lá, como é? Pimbolim. Jogava pimbolim. E ali que ele escreveu Ping Pong, porque ele tinha uma época que ele era considerado o autor de vanguarda junto com o Ionesco, que ele odiava. E a partir de Ping Pong, uma peça que ele escreveu, ele começou a parte social e aí ele ficou realmente um gigante das letras. E o Adamov ia de 15 em 15 dias assistir o ensaio. Ele se matou, ele botou a cabeça no forno, e ele dedicava tudo para a mulher dele, o Bisonte, que ele chamava. Se mataram o cara de uma violência total. Então, mas ele era maravilhoso, conversando com ele era uma coisa fantástica. E a gente está fazendo essa peça Almas Mortas, e o curioso que eu quero dizer é que um negócio que já está quase 50 anos, quase 48 anos atrás, e até hoje está na minha cabeça, de diretor. Tinha um ator que não conseguia resolver uma cena. Porque ele tinha que ser Stanislavskiano, ele tinha que ser absolutamente uma memória emotiva e conseguir ser realisticamente. Ele não conseguia. Por que ele não conseguia? Porque ele era um ator formado por Planchon, que era um diretor épico, um diretor brechtiano. E ele queria que, e por mais que falasse, por mais que o Alain René falasse, até eu falava, por mais que ele fosse rigoroso, exato, o ator não conseguia resolver. Aí o Adamov um dia falou, je peux parler, monsieur Planchon? Mas oui, certainement. Aí o Adamov deu uma frase que eu não esqueço até hoje, digo para todos sempre isso, é sempre maravilhoso quando você fala com atores, que é o metabolismo que eu adoro, é o ator. Né? Disse assim, aí ele fala para o ator, olha, o capitão Ahab, que persegue a Moby Dick, sabe que a Moby Dick tem uma transcendência metafísica. Se Deus fosse um animal, seria a baleia. Mas a baleia em si não sabe disso. Resolveu a cena. Maravilhoso, né? Aí eu fiquei lá com o professor dizia, você tem que ir no Berlim, você tem que ver o Brecht. Aí eu fui para o Berlim, fiquei no Brecht. E aí a minha cabeça começou a se colocar, e o Brasil, que é um país absolutamente medíocre culturalmente, eu nunca tinha dirigido profissionalmente em São Paulo, eu volto da Europa, e os jornais todos dizem que tinha voltado o diretor mais importante do Brasil, e eu não tinha dirigido nenhuma peça. Quer dizer, esse humor me diverte, essa acidez me diverte, essa galhardia da mediocridade é maravilhosa. Mas eu tive a sorte da primeira peça a dirigir, foi com Cacilda Becker, Raízes, do Arnold Wesker, que eu tinha conhecido em Londres. Porque na Europa eu corri tudo, eu queria ver tudo, eu era um diretor jovem, furiosamente delicado, mas eu queria saber porquê das coisas, eu queria saber por que na Irlanda os autores que eu amava, assim, saíam da Irlanda e iam para Londres, saíam de Dublin e iam para Londres, por quê? Era assim,
Brandon Bean, John Millington Synge, Oscar Wilde, Sean O'Casey, todos que eu amava, eu queria saber, porque aí eu ia para Dublin, aí eu visitava aquele filme, eu ia até Arã para ver aquele curta-metragem que o cara fez, O Homem de Arã, que era maravilhoso, que no Brasil passa de vez em quando, se tivesse Cinemateca estaria passando, não sei como é que está. Aí então tudo isso eu fazia, aí eu volto para o Brasil, sou importante, aí eu dirijo Cacilda Becker, em Raízes, e foi maravilhoso, conhecer Cacilda, dirigir Cacilda na televisão, no teatro, é ver o que hoje não acontece mais, uma criação de personagem. A criação de um personagem, os atores brasileiros não fazem mais. Hoje em dia eles só executam, não tem mais uma criação como tinha na minha juventude, que era Sérgio Cardoso fazendo criações. Você diz isso no teatro como na televisão? Não, eu fiz televisão ao vivo, umas coisinhas. Não, isso aí hoje, você diz hoje, que isso que você está hoje. Essa postura. Tanto na TV como no teatro também? Você... Na televisão ainda às vezes aparece, digamos assim, uma faísca de um ator de teatro fazendo televisão. Mas você não vê uma grande criação. Há muito tempo que eu não vejo. Então na época tinha Sérgio Cardoso, que quando acertava, até Cacilda não tinha rede de segurança. Cleide Acunis tem. É uma grande atriz, mas tem. Então é um negócio... Só uma coisinha, com o Planchon você ensaiava como ator? Não, assistente de direção. Como assistente de direção? O primeiro brasileiro que ficou com ele fui eu. Assistente de direção. Eu não pensava em ser ator. Só vinha ser ator 40 anos depois de dirigir. Então foi uma imbecilidade da minha parte esses 40 anos. Ser diretor é ser desnecessário. Eu quero ser ator. Tem um lugar... Tem uma zona negra no palco que o diretor não entra, é do ator, é ali que eu quero ficar, com a minha irresponsabilidade, com a minha não seriedade, com o meu ódio, o meu cansaço. Entende? Então é o seguinte, onde é que eu estava? Estava falando... Dos atores hoje. Pois é, então hoje eu não vejo falou do Sérgio Cardoso. Eu não vejo grandes criações, entendeu? A coisa ficou meio complicada, não tem mais uma grande criação de pessoas. Eu me pergunto quem é que fez. Então toda a minha geração de diretores, assim, Amir Haddad, Antunes Filho, Zé Celso, Boal, falecido Ademar Guerra, falecido Flávio Rangel, uma geração de diretores. E essa geração, segundo Amir Haddad, ainda é a mais moderna que tem fazendo um espetáculo. Que país de merda é esse que esta geração ainda é a melhor? Apareceu um grande diretor, uma mera diretora, um genial diretor, um maravilhoso diretor, mas nunca mais uma geração. Claro que a suadizã revolução de 64 acabou com a possibilidade de gerações. Acho que talvez nem só teatro, como talvez químicos, físicos e o caralho a quatro. Então, mas aí acabou, quer dizer, se essa juventude, então a gente diz, o que a gente passou para a juventude? A gente não consegue ver uma geração de jovens fazendo alguma coisa. A gente consegue ver um jovem, outro jovem. E a televisão também não era tão forte naquela época, a gente lia, nós líamos 15, 16 horas por dia, a gente ia ver um Buñuel, ia ver um Bergman, discutia. Hoje não é mais assim. A geração, não quero dizer que é melhor ou pior, é diferente, é diferente. Agora, quem escolhe essa profissão como a minha, tem que ler pelo menos os transformadores. Quem vai fazer teatro, quem vai dirigir teatro, quem vai fazer cinema, quem vai estar em comunicação, tem realmente que ler pelo menos os transformadores. Por exemplo, eu vou fazer uma peça expressionista, eu tenho que saber quem é Kleist, quem é Bichner, quem é Brecht, quem é Strindberg. Se eu não sei isso, eu não sei o que é expressionismo. Como é que eu vou fazer uma interpretação se eu não sei o que quer dizer? Não dá, eu preciso ter o meu estofo. Então os atores que vão fazer uma peça realista. O realismo é fácil, esse naturalismo babaca da televisão, é fácil. Não é fácil não, o realismo não é fácil. Como é que era o realismo? O realismo era uma coisa que começou com o Ibsen. Por que começou com o Ibsen? Porque o Ibsen achava que estava uma coisa toda operística. Então vamos fazer 3 autores realistas. Você vai fazer um realismo? Que realismo você quer fazer? Tem 3 autores realistas. Vamos pegar o Ibsen, que criou o realismo. O Chekhov, o Gorky, vamos pegar 2 russos. Um norueguês e 2 russos. 3 casas iguais. 3 casas com as mesmas pessoas dentro. Os mesmos compartimentos iguais. Aqui é o Ibsen. O Ibsen é moralista. Ele acha que se ele mexer uma pessoa daqui e pôr para lá, ele resolve o problema familiar. Não, vem para cá, não, você muda de quarto. Ele é moral. Ele acha que tem que resolver bem a família. O Chekhov é outro tipo de realismo. Ele, antes de ser dramaturgo, ele é médico. Ele não pode dizer você está em terminal, você vai morrer. Ele tem que dar esperança. Então você vê nas peças dele, Valquíria, ele fala assim, nas 3 irmãs, então hoje está ruim, mas amanhã eu vou para Moscou, e não vai para Moscou. Mas amanhã eu vou, parece meio brasileiro de Porto Alegre, eu vou para Nova York, não. Eu vou para Moscou e não vai para Moscou. Então ele tem que dar esperança. E o Gorky acha que tem que
queimar a casa, matar todo mundo e começar outra coisa. Que realismo! Então tem que mostrar as diferenças. Você vê um ator na Inglaterra fazendo um primeiro ato com 20 anos, o segundo ato com 30, e o terceiro ato com 40, você vê isso. No Brasil, você vê o ator fazendo isso, ele tem 25 anos o tempo todo. Então por isso é que eu digo que criação é uma coisa complicada. Então a criação... Eu falei demais, não falei? Não, ótimo. Eu tô querendo... Tá ótimo, Tá apaga tudo. Se ela gostou, retiro tudo. Se ela gostou, retiro tudo. Por que eu estava falando? Não, é o seguinte, ó. Por que eu estava falando? Nós tínhamos perguntado como você como chegou é que você chegou ao Brasil ali. Isso, agora eu lembrei. Você disse que nasceu em Ourinhos, que foi para Porto Alegre. Aí eu dirigi Cacilda Becker e comecei a ter os meus belos fracassos. Por que você fala fracassos? Fracasso é o seguinte... É uma brincadeira sua. Eu dirigi... Hein? É uma brincadeira sua. Eu não sou de brincar, eu sou sério. Você Aliás, disse eu que tem humor. pra você. Você disse que tem humor. Eu quero dizer o seguinte, eu só sou de brincar. Estou gostando do seu humor. Eu só sou de brincar, eu não sou sério, eu não sou responsável, eu odeio a responsabilidade. Eu digo fracassos porque a palavra é concreta e exata. Eu dirigi 116 peças. Até 1990, eu tive provavelmente uns 85 grandes fracassos. O que é fracasso? As pessoas não iriam assistir. Os críticos me arrebentarem, as pessoas não vão assistir. Claro que dentro desses fracassos, eu tenho alguns fenômenos artísticos. De repente eu faço As Fúrias do Rafael Alberti, com a Cleide Ácones, com a Riva Nimitz, já morreu, com a Dina Lisboa, já morreu, só falta eu morrer. Entendeu? Eu faço essas peças assim. Então o prestígio era enorme, o prestígio como diretor é enorme. Então essa peça que eu fiz com essa peça, por exemplo, eu dirigi um prestígio do cacete, uma coisa maravilhosa. Os jornais falaram maravilha. Da Versa disse que era Goya e eu. O Zé Celso disse, aprendi a fazer teatro. Iam 5 pessoas por dia e ovacionavam, queriam dar a bunda para mim, fazer meu busto na porta do teatro. Mas no dia seguinte só tinha 5. Só tinha 5, não ia ninguém. Aí eu dirigi uma peça com 3 banquinhos, uma rotunda preta, Paulo Goulart, Sete Bruno e Lutero Luiz, um autor, Sérgio Joque, Uma Boa Tarde, Excelência. Ficou 5 anos em cartaz. Eu não dirijo sucesso, eu dirijo fracassos e fenômenos. Sucesso, que é uma coisa normal, não sei o que é. Entendeu? Agora, a partir de 90 mudou, não sei o que aconteceu. Eu acho que a decadência chegou na minha cabeça. E tudo que eu quero dirigir agora, seja lá Ibsen, Chekhov, Brecht, Shakespeare, eu dirijo como se fosse trair e coçar, é só começar. Eu sou, por exemplo, no Jockey Club tem belos treinadores de éguas. Não sabe treinar cavalos, mas treinam éguas muito bem. Eu sou um belo treinador de éguas. Cacilda, Glauci, Denise Stoklos, Lilian Lemers, Irene Ravache. Eu treino bem éguas. Será que eu esqueci alguma? Eu treino bem. E a Glauci Rocha fez Electra comigo, do Sófocles, um grego de 2000 anos atrás. E você já soube dessa história. Na época, era uma ditadura muito violenta, que a gente perdia a cabeça. Culturalmente, a gente não sabia como fazer as coisas. E a gente repensava antes de pensar. Repense antes de pensar. E eu fiz um espetáculo contra a usurpação do poder, de 65. E claro que a polícia foi lá para prender o autor. Sófocles. Não acharam. Não acharam e prenderam a Isolda Cresta. Aí nós ficamos todos de madrugada até tirar a Isolda Cresta. Então foi indo assim, de 90 para cá, eu fiz o grupo Os Fudidos Privilegiados, e a segunda fizemos Hamlet, Fedra, fizemos A Serpente do Nelson, Casamento do Nelson, que foi Exorbitâncias. É um grupinho que eu tentei passar alguma coisa, fiquei 12 anos com eles, agora chega, larguei, eles estão indo bem. De lá para cá, são sempre aplausos em pé. Agora eu estou no espetáculo no Rio, que eu fiz antes em Catanduva, em Rio Preto, em Araraquara, em São Carlos. Fiz no Festival de Curitiba o Provocador Arroba. Mas não chama o Provocador Arroba. Eu queria botar o Provocador Arromba. Mas não tem no computador o Arromba, então eu botei Arromba. Mas em realidade o nome que eu quero é o provocadoarromba.cu. Eu quero que seja o meu espetáculo. É isso que eu me divirto fazendo. Agora, em Curitiba, por exemplo, o primeiro espetáculo que eu foi o meu. O espetáculo não estava pronto, agora que está pronto no Rio. E aí eles aplaudiram em pé. Aí eu não resisti. 10 anos eles aplaudiram. De joelhos, de pé eu não quero mais. E saí correndo.
Então foi assim, tá aí, chega, pergunta outra E coisa. a que você atribui assim, esse sucesso dos anos 90 pra cá? Eu desisti de entender. Eu desisti de entender o pôquer da bilheteria. Eu não sei mais o que quer dizer isso. O Neil Simon escreve 17 peças iguais e é 17 peças de grande sucesso. Escreve a 18ª, que é igual a da 17, gasta 12 milhões de dólares, é um fracasso. Ninguém sabe. Eu desisti, porque se alguém soubesse o que é certo em teatro, acabavam as indústrias. Vamos fazer show business. Para que fazer indústria? Não tem essa, ninguém sabe. Extraiam 30 peças na Broadway e 2 fazem sucesso. No Brasil extraiam 40, 39 fazem fracasso. E a televisão, Benjamin? Como é que você se sente fazendo televisão? A televisão, acho que a televisão é virgem, né? Ninguém sabe ainda usar a televisão, ninguém sabe ainda. Acho que o Faro falou que você disse que é rascunho, é isso? Fala alto. O Faro disse que você disse que televisão é rascunho. Não, será não sou eu que entendi? digo, a frase é dele. É dele? Eu uso a frase do Faro. Ah, você usa. Televisão é rascunho, e quando eu não cito que é dele, ele fica com ódio de mim. Mas televisão... ele falou que era sua. Não, então, ele é irônico. Ah, é. Ele quis se divertir com você. Tá bom. E quando eu disse essa frase, a televisão é rascunho, por exemplo, para o meu amigo que está quase morrendo agora, o Walter Avancini, televisão é rascunho, não é não, tal. As pessoas que tratam a televisão como obra de arte estão perdidas. Televisão é rascunho, tem que rascunhar muito, tem que experimentar muito, tem que ver o que quer dizer isso. Ninguém sabe fazer televisão direito. Aliás, 4 ou 5 sabem fazer televisão direito, mas só 2 ou 3 sabem ver televisão direito. Então tem importância. Quanto pior, melhor. As coisas vão piorando, vão melhorando. Eles já sabem, não sei, a televisão... Como é que é a nossa frase aqui? Não é uma janela aberta para o mundo, mas o nosso programa é pelo menos um periscópio sobre o oceano do social. Que frase mais kitsch, maravilhosa, né? A televisão é o que você quer que seja, né? Eu já fiz tudo em televisão. Quando veio o ato institucional, eu virei uma puta. O que vocês querem que eu faça? Zé do Caixão? Eu fazia. Eu não queria perder o meu métier, a minha capacidade de fazer. Dirigi tudo em televisão, fiz tudo, novela, Zé do Caixão, aula de... O que a gente fazia aqui? Aula de comércio exterior. Aula de comércio exterior, um negócio assim, maravilhoso. Comércio exterior, aula de filosofia. Nós fazemos coisas fantásticas aqui, não queria dizer nada. Mas eu li em algum lugar que esse programa você ficou 17 anos querendo fazer, Não, eu e o Gregório, há 28 anos, quantos anos, Gregório? 28. 20 e tantos anos a gente fez aqui na Cultura um princípio, era eu e um físico nuclear, que é o, como é que chama? Né? CNBB é bispo, como é que chama aquela? CNPq. A SNPq, todo mundo veio aqui para ver tal. SBPC. SBB. Aí eles vieram fazer e eu me diverti muito entrevistando o garoto lá, ele disse que era um gênio. Eu falei, afrodisíaco, apertar o botão para soltar a bomba e tal. Ele dizia, não, tem coisas mais afrodisíacas. Eu já fiquei assim, eu no meu escritório, pra puta que pariu. Aí parece que eles não gostaram do cara, que eu massacrei demais. Não saiu o programa. E o programa, você sabe como é que saiu esse programa aqui? Não. Não sei. Ah, mas por favor, empresta aquele texto para ele ler. É o seguinte, esse programa é maravilhosa a história. A história é maravilhosa. É o seguinte... Eu era muito amigo de João Saad. Eu trabalhei naquela emissora, não sei quanto. Trabalhei na Cultura 18 anos, lá um tempão. E eu fui despedido 5 vezes da Bandeirantes. Com razão. Com razão ou sem razão, fui despedido muitas vezes. Mas eu me lembro de uma despedida que foi divertida. Que eu queria fazer o aniversário de São Paulo. E o João falou, vamos fazer, 25 de janeiro. O que é? Assim, então vou botar Pauliceia dilacerada, lembrando Pauliceia desvairada do mar. Mas como é aniversário, amor? É aniversário, tem que ser festa. Eu falei, Pauliceia dilacerada de amor. Aí ele aceitou, fizemos Pauliceia de amor, e quando terminou o programa, telefonaram, disse, você está despedido e tal. Eu botava gente sem dente na Praça da Sé, dizendo, não, São Paulo é bonito, São Paulo é bom, tal. O cara no trem, então, eu tenho esperança em São Paulo e tal. Então, aí eu ia indo embora. Agora, aí o João era meu amigo, eu tive um desastre de automóvel, meu braço caiu lá embaixo, e todo mundo brigando, e meu braço lá embaixo. Falei, alguém tem que me levar para o hospital. Eu ouço uma voz, João, eu te levo. E ele me levou para o Hospital Santa Catarina, que era caríssimo, filha da puta, aquele Mercedes-Benz entrando lá, ficou mais caro ainda. Aí me operaram e me salvou o braço, todo mundo achava que eu tinha perdido o braço.
Eu fui no velório do João e vi aquelas pessoas todas que eu achava que me odiavam, me abraçarem com um prazer enorme, com uma comoção mesmo de me ver lá. Claro que todos com terno Armani, último tipo, gravata, e eu, turco de mercado, né, assim, todo fodido. Aí fui lá, me despedi do João, e o Ivan Magalhães falou assim, vem falar comigo na televisão. Eu disse, não vou. Falei, vem, eu quero falar com você. Ah, você não gostava nunca de mim, vai falar comigo. Aí eu fui falar com o Ivan Magalhães. Fui falar com o Ivan Magalhães, e ele disse, o que você quer fazer aqui? Eu falei, você me odeia, você já me botou para fora tanto, por que você quer que eu faça alguma coisa disso? Você está enganado. Para mim, você é o cara mais importante da televisão brasileira, você é o camarada mais inteligente da televisão brasileira, é que você foi muito mal assessorado. Eu falei, como? Walter Clark, Otávio Castro Neves, Walter Avanci. Caralho, tudo bem. Mas por que você quer fazer? Não, eu quero mudar o mundo. Não. Aí, falei. Ele falou assim, não, eu te dou o Estúdio B para você fazer um programa. Aí chamei o Gregório, que nos organizamos para fazer o Estúdio B, e o Henrique Martins trabalhava na Bandeirantes, falei, eu quero o Henrique Martins, e o Antoninho Seabra ia fazer, fomos lá no Estúdio B, e o Ivan viajou. Então nós entramos lá para ter 2 horas de estúdio, e acho que usamos umas 15. Então sempre que eu faço um programa, é um programa muito difícil de você fazer e editar. Leva um tempo enorme, então a televisão não aguenta, mas depois que está pronto, já é mais fácil, é só botar e vai. Mas esse começo é complicado na minha cabeça, eu não sou capaz de fazer o programa e dizer isso, não sou capaz. Bom, o que aconteceu? Ele disse assim, eu te cedo para vocês aí. Fizemos, gravamos o Mário Chami, gravamos uma mulher que o Gregório levou, que eu não entendi nada do que ela falou, gravamos a tiazinha, gravamos uma porção de gente. E aí, o Ivan falou, nesse dia que eu falei, quero te apresentar o novo diretor, me apresentou o Antônio Ataíde. Porque você vê como eu sou velho, eu era amigo do Austrégésimo, do pai dele. Austrégésimo vai ver meus espetáculos, ia ver meus espetáculos no Rio. E aí o Ataíde, fiquei conversando com o Ataíde, e aí ele veio lá e falou assim, Abujanra, vamos embora? Não fica aí com o diretor tanto tempo. Eu Ataíde falou, espera um pouquinho. Nunca entra uma pessoa inteligente na minha sala, deixa ele ficar aqui. Fiquei lá, conversamos, mas eu, raposa velha, na despedida, falei assim, olha, tchau. Piaget diz que a primeira impressão, boa ou má, não vale. A primeira foi boa, vamos aguardar. Ataíde, sabido que eu sou, né? O que aconteceu? Terminamos de gravar, a edição, aí nós estávamos lá, pedimos uma Indy para sair na rua. Não era nada disso, é a televisão, é o rascunho, é o acaso, entendeu? Você tem que ter o estofo da sua visão crítica, tem que ser a sua sabedoria William Blakeana para fazer essas coisas excessivas, tem que partir para as coisas, isso aí. Aí o Gregório vai para a rua comigo, começamos a entrevistar lá, e para editar foi outra tragédia. Editamos, que não acabava mais aquela edição, até que ficou pronta, e eu telefonei para o Ivan, está pronto, eu vou te mostrar. Ele falou, tudo bem, então você faz o seguinte, Abu, você vem aqui, hoje é quarta, você vem amanhã, porque na sexta-feira eu não trabalho mais aqui, eu fui despedido. Quer dizer, eu fui mais uma vez mal assessorado. Aí eu fui lá, cheguei lá e eu... Não, e aí eu telefonei então para a Ataíde. Não, eu telefonei, o Ivan não estava, eu falei, Ataíde, estou com uma coisa. Vamos lá, Bujão, fala lá, o que você quer, Bujão? Eu falei, não, é o seguinte, estou telefonando para dizer que está pronto. Então marca aí com a minha secretária. Caralho. Telefonei para a secretária, marquei. Ela marcou, desmarcou, marcou. Fui lá. Mas eu perco o emprego, mas não perco a frase. Isso sempre na minha vida. Por isso que eu estou na sarjeta sempre. Falei para ele assim, olha aqui, você me tratou mal ao telefone, não, tinha gente perto, não, tinha 8 pessoas na mesa, não dá para tratar mal uma pessoa, eu sou um velho, não pode me tratar mal. Eu acho que seu pai era um cara maravilhoso, seu irmão eu adoro, ele odeia o irmão, porque o irmão é bicho. É o Roberto Ataíde, um autor teatral maravilhoso. Fez aquele Margarida. Né? Bom. E a sobrinha dele, eu amo a irmã dele, a Laura Cardoso, e a sobrinha. Bom, o que aconteceu? Esta foi sensacional. Eu aqui, ele aí, o tape ali. Botamos o tape ali. Começou o programa, tocou o telefone aqui.
Ele pegou o telefone do lado direito, ficou falando 8 minutos sem olhar para o tape. E eu, imbecilmente, quando ele terminou o telefonema, eu falei assim, você quer que eu volte? Ele falou, não precisa. Ele olhou 2 minutos, olhou um Ibope ali. Eu não disse para vocês que o Ibope de tarde não ia funcionar, mais uns 7 minutos. Quer dizer, ele não viu o programa. Terminou e disse assim, acho uma merda, só gosto de você, o resto é um lixo, não me interessa esse programa. Eu falei, tudo bem, tua opinião, não tem problema. Tua televisão é tua televisão, a minha é minha. Mas eu vou fazer uma coisa pra você, eu chamo o Juca Silveira, acertei o nome? Acertei. Da Futura, né? Futura? Não. Futura. Não, 21. 21. Da 21. Futura é o Hugo Barreto. A 21. Falou, olha, tá aqui esse programa para dar prestígio para você e tal. E eu falei assim, tudo bem, eu sabia que não ia dar certo. Mas aí eu não podia perder, né? Para minha cabeça, para a vida perdi, mas para minha cabeça. Falei assim, bom, tchau, Ataíde, eu não vou ler os seus poemas, fique com os seus poemas. Ele falou, eu realmente tenho um livro de poemas, eu vou mandar para você. Eu não vou ler, Ataíde. Ele falou para o Silvio Pedro, ele tá puto que eu não gostei do programa dele. Eu falei, não é assim a história. A história é assim. Aí eu contei tudo isso que eu contei, falei que eu tinha falado da inteligência, o caralho, tal. Então, é essa a história. Não é tanto assim, eu vou mandar, não vai mandar livro nenhum, tal. Falei, tchau, você tem a sua televisão, tem a minha, e fui embora. Aí o Juca Silveira, claro, ficou sem jeito. Não saiu nada. Aí eu fui fazer espetáculo em Curitiba, é a CNT lá, né? Uhum. Fui lá na CNT. O cara adorou, mas não saiu. Aí falamos com o irmão do Boni, o Guga, que adorou o programa, tentou colocar com o Lafon na SBT, não conseguiu. E o que é a vida? Quando eu era professor na USP, que eu odeio ser professor, e eu acho que professor não ajuda nada a ninguém, eu digo para os professores, dizia assim, a pior coisa para um artista é o gosto artístico de um professor. E aí, quando eu era professor, tinha 11 pessoas, 11 alunos. Não faltavam aqueles filhos da puta. Eu dizia, assim, não precisa vir todo mundo sempre. Né? Aí eu peguei 3. Tadeu Jango, que queria mexer na cabeça. Tadeu Jango, que ficou um gênio da publicidade aí. Carlos Lombardi, que ficou gênio aí. Mexi na cabeça dele. E mexi na cabeça de um outro chamado Walter Silveira, que de repente é diretor de programação da TV Cultura, que vai à minha casa e diz, mestre. Aí demos o programa para ele, eu e o Gregório, ele deu para o Jorginho, adoraram, ficaram para fazer 13 programas só. O efêmero. Falei, eu quero efêmero na televisão, eu quero mudar. Está 1 ano. O fracasso é terrível. O efêmero ficou eterno. Por que eu estou contando isso? Porque apareceu esse programa. É isso. Então apareceu assim, a gente... Estamos querendo mudar, estamos querendo dar uma arrumada para a gente recebe. É inacreditável. Os e-mails que a gente recebe, esse país é uma merda. Os e-mails que a gente recebe é de gênio para cima. 99% é de gênio para cima. Aí eu respondo, você já leu Shakespeare? Você já desculpe, aclara melhor. De gênio como? Chamando de gênio pessoas que são geniais. Somos gênios. Dizendo o que você está... É uma loucura o que eles falam, é uma loucura. Eu respondo, você já leu Shakespeare? Você já leu Marlowe? Não somos gênios, somos umas bostas brasileiras, né? Somos medíocres como todo o Brasil. Ela arrebento com eles no e-mail dizendo que é isso. Tal. Porque enlouquece com o programa. É o melhor programa, é o melhor... O Brasil está louco, o Brasil não é sério. Agora, olha que curioso que é o programa. Quando viemos com o programa, eles odiaram o cenário, odiaram os poemas. Eu falei, mas como eu tenho 3 prontos, deixa aí. Estreou, adoraram os poemas e adoraram o cenário. E aí ficou. Agora começaram a mudar. E aí o que aconteceu de engraçado é que eu não aguento mais dizer poema. Eu não aguento mais a minha cara dizendo poema. E as pessoas adoram, e as pessoas se masturbam. Venha, tem e-mail assim, venha com a sua boca dentro da minha boca para que esse som venha. Uma doideira assim. Eu disse, eu não quero saber mais dizer poema. Aí consegui que o Gregório não pusesse 3 vezes os e-mails arrebentando com a gente. Dizendo que tinha que ter poema, que tinha que ter poema. E pedem todos os poemas. Não sabe? Quer dizer, eles estão interessados em saber. Eu não estou interessado em ensinar, quero que se foda. Que fique bem claro, quero que se foda.
que mais? Acabou? Não, que acabou, peraí. Que isso? Peraí, tem um programa que você trabalhou que eu achava, que foi o Faro também que disse, eu não sabia, ele disse que você esteve Divino no Maravilhoso. Divino Maravilhoso. Divino Que Maravilhoso. era um realmente, marco ali no fim Divino Maravilhoso era no um meio programa. da ditadura, um Divino negócio. Maravilhoso era o seguinte, nós temos um programa, era maravilhoso. Tinha gente absolutamente desconhecida. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben, Maria da Graça, que depois ficou Gal, Tom Zé, o mais ácido deles, maravilhoso, Trio Mocotó, que acompanhava o Jorge Ben, aí vinha Paulinho, vinha todo mundo lá, e era um programa do caralho, porque a gente punha assim, o Caetano... Era na Tupi? Na TV Tupi. Então botávamos uma jaula. E Caetano comendo banana e cantando, e lá que eles começaram a cantar bem, tal. E os telefonemas contra o programa pararam a Tupi, arrebentaram o cacete de ninguém, todo mundo era contra o programa. E o público ia assim de padre, a grande, não digo que seja a década de 68, como foi a década de, como foi 68, o ano de 68, como foi o ano em Paris, que a gente tinha coragem, jogava pé, paralelepípedo dos guardas, não. O Brasil só recebeu o peido de 68, tudo bem, mas era o peido de 68 pelo menos ali. Era maravilhoso aquele público lá, era melhor que o programa. Aí não aguentaram, quebravam as coisas lá. Acaba com esse programa e apagaram todas as fitas. Meses depois, estouraram todos no Festival da Record. Se tivesse as fitas, a Tupi seria milionária. A vida. O Faro diz que não, que foi antes, mas acho que foi assim. Pelo menos a minha copidescagem é mais bonita que a do Faro. O que você gosta na televisão? Tem algum Eu odeio programa? tudo. Não é só televisão, eu odeio tudo. O ar, o mar, a mim mesmo, eu odeio tudo. Só eu gosto do meu neto. O único homem que mexe na minha cabeça. Como diz a minha mulher para ele, você é o único homem que mexe na minha cabeça. Que idade tem Eu esse não gosto seu de neto? nada, né? Que idade tem esse seu neto? 6 anos. Você diz que o Brasil é uma merda? Você acha que sempre foi uma merda? Piorou? Como é que você vê esses últimos Desde que eu me anos conheço, aqui? só piora. Cultura e educação só piora. Desde que me conheço, não vi melhora. Aí dizem que o mundo vai assim, é mentira. Eu estive agora em Berlim, estive em Paris, estive em Lisboa, não é assim. As coisas lá são realmente muito melhores. Eu fiz uma entrevista lá, arrebentando com o Brasil, quase me mataram, dizendo que o Brasil é maravilhoso, é formidável. Mas não é, vocês que são gutenbergianos, manchetes, 50 milhões de indigentes. Eu vou procurar no Aurélio que é indigente, é pior que pobreza. Todos os jornais publicam isso, não acontece nada. Mas você não acha que isso pode ser um episódio? Porque a nossa vida é muito curta, Bujanra. Pois é, na minha vida eu odeio tudo. Você mencionou a ditadura militar. Isso aí, essa ditadura para mim não acabou ainda. Tá? Assim, olha, você é provocador mais que eu, hein? Né? Ela não acabou ainda. Né? Para uma vida de uma pessoa, você não acha que é muito cedo para falar que o Brasil é uma merda? Você não está entendendo. Eu vejo o seguinte, para minha vida tudo piorou. Pode ser que para o filho do meu neto, para o bisneto, pode ser que... Para mim, as coisas só pioraram. Eu não vi melhora cultural, eu não vi melhora educacional, eu vi somente faculdades de fundo, se der o liberalismo abrindo faculdades de fundo de quintal, entende? A educação só piorando. Eu não estou entendendo, entendeu? O que acontece. Mas você está cumprindo o seu papel. Mas eu não sou padre, eu cumpri meu papel. Não, mas que eu faço padre, meu teatro, você... falo mal. O meu espetáculo agora lá no Rio... Ué, mas a gente não está gostando? Olha, a crítica arrebentou. Mas o público aplaude em pé e grita bravos. Mas eu faço o público todo gritar, eu falo sobre a democracia na peça. E eu digo que a democracia é fashion, tecnológica, maravilhosa, que só numa democracia ocidental fantástica como essa, nós podemos falar como são asquerosos, sujos, canalhas os nossos políticos. Só numa democracia fantástica, eles vão arrebentando e aí nós temos que dizer a esses senhores que eles devem ir à merda. Nós temos que falar qualquer coisa, nós temos que dizer assim, senhores, isso aqui não é Kosovo, esse país não é a Bósnia, esse país não é o Paquistão. Será que não é? Mas eu digo que não é. Vocês comeram a comida do povo, vocês comeram a música brasileira maravilhosa. Eu não entendo porque que ainda não existiu o desastre de uma guerra civil.
é porque Deus ainda não nos entendeu. Aí eu digo, que nós sabemos que todo governo é filho da puta. Aí entram dois atores e dizem, você tem razão, Bujeca, todo governo é filho da puta. E vamos ver, vocês aí, vocês também acham? Então gritem, esse lado aqui, e fica um negócio que parece que eles vão fazer a revolução. Aí eu digo, não, chega, senão eles saem daqui e derrubam o Fernando Henrique, calma. E aí eles se aplaudem, entendeu? Não é que me aplaudem, eles se aplaudem. Como é que foi a sua experiência como professor? Mas por quê? Sua experiência como professor. Você falou que foi professor na USP de... Não é questão de preferência, eu jogo em cavalos, eu perco dinheiro, entendeu? Minha mulher me aguenta 45 anos, é uma santa, deve a mim. Se não fosse eu, ela não seria uma santa. Todo mundo gosta muito mais dela na classe teatral que de mim. Eu faço aí, tenho 2 filhos, um filho maravilhoso, que é o mais velho, que faz economia, trabalha no Senai, um filho que é artista, que faz música. É um gênio. Não é porque é meu filho, é um gênio, não é porque é meu filho. O outro filho, não fala em mim, pai, eu quero ser low profile. Entendeu? Então eu estou aí. Por que você perguntou? Então eu trabalhava ali. Onde é que eu vou ganhar um dinheirinho? Professor, onde é que eu vou ganhar um dinheirinho? Televisão. Eu busco trabalho. Do que você dava aula? Que amor? Do que você dava aula? Era rádio e televisão, né? Faz tempo isso. Que ano foi isso, Gregório? A dei aula na FAP também. Mas eu não sou culpado da cabeça torta de todos os FAPianos. Eu dizia para vocês, tem cabeça torta, hein? Mas na USP você sentia um ambiente... Na USP eu chegava lá. Produtivo, assim, que a universidade trazia alguma coisa para aquelas pessoas? Nem... Eu odeio os caros amigos, eu odeio essa vida. É possível esse tipo de coisa, achar... Não acho nada, não precisa ficar vermelha não. Eu sei que você tem pureza, mas não precisa ficar vermelha. Chega, até logo, né? Eu acho que a gente poderia conversar mais, mas... Conversar mais pra quê? Depois, porque tem muito que como contar. Como é que chama aquilo? Obituário? Depois que você morre, como é que chama aquilo? Obituário. Obituário? Que mais o necrológico. É tão difícil a gente ver uma pessoa que tem uma carreira como a sua, tão longa. Vai falar com o Palotran. Eu já falei com o Palotran. Mas eu acho que é diferente, porque você continua um provocador, né? Continua insistindo. O próximo espetáculo eu vou mudar. Vou ser maravilhoso, sensato. Não, eu queria saber. Vou ser Rolando Boldrinho. O Brasil é maravilhoso. Eu adoro o Brasil. Aliás, uma das coisas que eu falo no teatro é assim. Aí não tem graça. Assim, olha, me disseram... Aliás, é maravilhoso. Eu chego assim, eu tenho solução para o Teatro Carioca. Preciso botar fogo na Cal, no Teatro 4, na Clara Mortier, que ficou no tablado, na Casa da Gávea, principalmente no Sérgio Brito, botar fogo nos artistas, a Cláudia Raia que se foda, o Vera Fischer, mata todo mundo, põe fogo em todo mundo, tal. Põe fogo nos galãs, Maier, Marcos Palmeira entra uma bichinha. Marquinhos Palmeira, não! Aí eu paro. Vieram me dizer que esse teatro foi vendido para a Igreja Universal do Reino de Deus. O Bispo Macedo é um filho da puta. A Igreja Católica é filha da puta. Os negros são filha da puta. Os brancos são filha da puta. Todo mundo é filha da puta. Eles entram, me tiram o papel e me dão outro. Não, desculpe dizer que eu estou nervoso, mas que eu sou a favor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou a favor da Igreja Católica. Eu sou a favor do Centro Espírita Cu da Mãe Joana. Pode ir ali do tabelião, Senhor Américo, está tudo registrado e tal. Eu me divirto. A minha idade eu tenho que me divertir. Aliás, eu li um poeta português, que eu cheguei em Portugal de nariz arrebitado, dizendo, eu sou o único que sabe Fernando Pessoa no mundo, eu sei mais que todos vocês. Nós no Brasil é que lançamos Fernando Pessoa, tal. E um professor de literatura me disse, eu também pensava assim. O mês passado descobriram mais 2 baús inéditos do Fernando Pessoa. Eu falei, então me dá o nome de um outro poeta aí que eu quero. Aí me deram o nome de um poeta que eu li, é maravilhoso assim. O artista, quando chega aos 70 anos, ele já acumulou tanta tristeza, tanto desapontamento, que ele merece o paraíso. Estou fazendo televisão cultura. É o seu pau, tá bom. Quando a gente é jovem, o pau fica duro mais frequentemente, né? Minha mulher me mata, filho da puta. Você disse isso há pouquinho. Com 70 anos, o que deixa o pau duro? Além do seu neto? O amor. Que graça. Você vai tomar no teu cu, eu não vou responder essas coisas. Vocês não são marrons demais, são? Não, mas a gente nós submetemos os originais ao entrevistado. É verdade? É verdade. Então eu vou falar, a gente faz assim. A grande descoberta do mundo qual é? A Viagra. Você ouviu falar? Eu não estou falando no sentido figurado.
Eu sou concreto, para esse figurado. Ah, pô, sou mas concreto, vamos. Viagra concreto. Não, você acabou. fez uma metáfora até agora, não tinha nada concreto, era Metáfora, tudo uma eu grande fiz metáfora. Félices, anacolutos, eugmas, não metáforas. Não fiz metáfora. Zeugma era uma secretária da revista. Não, deixa eu dizer uma coisa. Claro que é para mim, como para todos, né, o sexo é maravilhoso. O sexo é a única coisa que realmente faz você se divertir com prazer, né? Prazer é uma palavra difícil hoje de existir, né? Quem é que sente prazer hoje em dia sem sexo? Prazer cultural, prazer jornalístico, prazer, não entende prazer. Ah, mas que isso? Não, o que você faz, não. Claro que não. Não, você está fazendo retórica. Que retórica? Você quer dizer que é retórica? A coisa é a seguinte, eu vou dizer uma coisa. Sabe que Alguma coisa fora do sexo deve te dar prazer, te deixar de pau duro, pô. Ouve só agora uma coisa da velhice, Itaim, para você odiar-me mais ainda. Quando eu era jovem e furiosamente delicado, eu lia muito. Eu lia 15 horas por dia. Aí eu lia Proust inteiro, Joyce inteiro. Depois eu li o Thomas Bernard, que ele disse assim: essas pessoas que leem Proust inteiro, a Bíblia inteira, não leem como eu tão bem, porque eu passo os olhos de algumas páginas, eu paro e pronto. A partir daí, eu não leio mais inteiro nada. Eu dou uma olhada, vejo como é e tal. E revista jornalística, eu vou ler inteira? Pra quê? Espero que... Outro dia eu entrevistei o Mineirinho. Mineirinho é o MST. Quase que eu fui pro MST. Tão maravilha que ele está achando aquilo lá. Falei, por que você não pega em armas? Toma o poder. É o que o general Cardoso quer. Se pegarmos numa arma, ele nos acaba com todos. Se matamos uma pomba, é crime ecológico. Aliás, mandaram essa fita para o Mineirinho. Ele me telefonou. Falou, senhor Antônio, uma humildade maravilhosa. A forma de vaidade hoje eu... Pronto, acabou, chegou mais gente. Mas se não... Foda-se. Ai. Você é o tudo... Até logo, acabou. Pronto. Mas sabe que eu não acredito que você não tem paixão mesmo? Porque quem entrevista tem curiosidade. Bruno, não enche o meu saco. Dirijo 30 anos no Unicef, 20 peças para dizer, ah, Budia, você é bom, você aqui, não é nada. Ele não é assim, viu? Não banca no Unicef, Bruno, tá? Não, mas a curiosidade é essencial para você. Curiosidade, eu não estou afim de servir, porque você não tem curiosidade sexual comigo. Não, não, mas você sexual. tem curiosidade pelos seus entrevistados, isso que eu estou dizendo. Você achou? Não tem? Por que você entrevista as pessoas? Porque eu tenho emprego, é isso que eu te falei, tendo emprego. Mas foi você que inventou o programa, assim? Não, ele também. Então, vocês dois inventaram, não é um A gente emprego? inventa, e daí, o que tem? Então, tem que ter curiosidade para entrevistar os outros. Entrevista sem curiosidade nenhuma, entrevista gelada. Entende? Entrevista gelada, não tem nada... Quando a gente chegou, você estava todo empolgado com a entrevista com o morador de rua. A única coisa falsa é o abraço final. O resto pode parecer verdade. Bom, ele declarou a entrevista encerrada, não podemos fazer nada. Acho que Nós não vamos mandar fazer nada. a entrevista Declarou tirada. o fim da entrevista. Você declarou por encerrada a entrevista. Há muito tempo. Pode ser, seja abaixo e pergunte o que você quer. Acabou a entrevista, agora pode...